Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, à sua equipa, a todos os colegas deputados e começar precisamente pelo tema que o Sr. Ministro iniciou, que tem a ver com o processo de descentralização. Efetivamente, o PSD é um partido do poder local, sempre foi, tem forte tradição ao nível do poder local e a sua própria afirmação no poder local exige também que o PSD participe naturalmente num processo de descentralização de competências para as autarquias locais. Aliás, não é só de agora, o PSD sempre o fez, tomou várias iniciativas que foram estruturantes e mudanças muito significativas no plano político nacional que foram realizadas ainda no governo anterior. O Sr. Ministro referiu muito bem aquilo que ainda vigora até agora a Lei de 2013, muito importante no processo autárquico, mas é natural que o processo de descentralização seja um processo evolutivo e o PSD tem ambição, precisamente, num processo de descentralização de competências, quer para as autarquias, mas também no processo de desconcentração, descentralização, nomeadamente ao nível do Estado Central, para outros serviços públicos e da aproximação do Estado em relação às pessoas. Portanto, desde a primeira hora, e houve a oportunidade, e também tive a oportunidade de participar em algumas das reuniões com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, e efetivamente houve muita lealdade naquilo que foram as propostas e a forma como foram discutidas e a abertura de parte a parte no sentido de colher iniciativas que nos parecem muito importantes para a evolução deste processo. E aí quero realçar a forma como os trabalhos têm evoluído e eles são de facto muito importantes para todos. Sr. Ministro, esta é uma matéria muito importante, de facto, e que queria deixar nota aqui. Mas trago um assunto que eu gostava de ouvir o Sr. Ministro, porque como tem competências nas autarquias locais, há um processo para nós muito importante que se está a passar neste momento e gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Ministro. Tem a ver precisamente com a reprogramação dos fundos comunitários e o efeito que os fundos comunitários, a sua reprogramação, têm precisamente nos territórios de baixa densidade, nas regiões do interior e nomeadamente as autarquias desses territórios de baixa densidade, onde tem um impacto bastante significativo. Eu tenho aqui uma primeira pergunta ao Sr. Ministro, é se tem acompanhado efetivamente este processo de reprogramação dos fundos comunitários e se tem acompanhado precisamente aquilo que são as linhas vermelhas de entendimento do PSD, que são as alterações que estão a ser efetuadas ao nível da nova programação, que implicam investimentos em Lisboa, nomeadamente no metro de Lisboa, e que são verbas que, sendo alocadas a esse importante projeto de Lisboa, que de facto é um projeto muito importante, mas em termos práticos estamos a retirar verbas da convergência, verbas das regiões do interior, verbas da baixa densidade, para um projeto estruturante em Lisboa, mas que efetivamente penaliza as regiões do interior. Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, se tem acompanhado efetivamente este processo e está satisfeito com ele. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu saúdo as considerações que foram feitas sobre o processo de descentralização. Esse é um processo que, para o Governo, envolve todas as forças parlamentares. Foi assim que o entendemos desde o início deste processo. Temos feito um trabalho intenso com todas as forças parlamentares. Saudamos desde o início as forças políticas que entenderam apresentar propostas de natureza legislativa, independentemente do respeito que temos por outras formas de iniciativa parlamentar, e saudamos sempre e manifestamos sempre em todas as audições em que aqui estive a disponibilidade para considerar a maior convergência possível com as iniciativas apresentadas pelo Partido Comunista Português, pelo CDS e também pelo PSD, aqueles que apresentaram iniciativas legislativas em torno do processo de descentralização. Neste momento, cabe à Assembleia da República aqui um papel, cabe a esta Comissão um papel decisivo, tendo todos consciência que temos aqui uma oportunidade política singular em que estão reunidas condições de vontade política dos diversos órgãos de soberania. O Sr. Presidente da República, que expressamente tem referido sucessivas vezes que 2018 é o ano da descentralização.
do Governo, pela palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que sempre tem afirmado a descentralização como a pedra angular da reforma do Estado. No Parlamento, onde eu ressalto destas iniciativas uma vontade de construir soluções. Da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, que formalmente consideraram que, quanto à Lei Quadro, não há mais nada a discutir com o Governo. Há, neste momento, um processo que é exclusivamente hoje competência própria da Assembleia da República. E esta é uma matéria que não é uma matéria de circunstância, não é uma matéria que tem a ver com a organização do Estado e, por isso, deve ter um rumo claro, deve ter estabilidade e deve ter um sentido claro de transformação. Não podemos ficar por debates genéricos de princípios que não se materializem em transformações efetivas no modo de equilíbrio de poderes, no respeito por princípios de igualdade de oportunidades, de salvaguarda dos serviços públicos, de defesa de valores de subsidiariedade que são condições para que a descentralização seja uma peça essencial da reforma do Estado. E por isso saúdo também a posição aqui reiterada pelo Sr. Deputado, confirmando aquilo que é a posição muito construtiva que foi assumida pelo PSD nos trabalhos que desenvolvemos ao longo dos últimos meses. E queria aqui dizer que também a questão da criação de uma visão que olhe para o longo prazo em matéria de fundos comunitários é aqui decisiva. Sei que o Sr. Ministro Pedro Marques tem coordenado este processo, olhando quer para aquilo que são respostas imediatas, quer para aquilo que é a forma de Portugal defender o reforço da competitividade, o reforço da eficácia e da igualdade de oportunidades no horizonte do Portugal 2030. Naquilo que tem a ver com o papel das autarquias locais e com o papel das áreas que acompanho, nós temos tido uma participação ativa nas estruturas de coordenação do Portugal 2020 e no quadro da reprogramação temos trabalhado para que exista, e são essas as indicações que dispomos, um claro reforço das áreas de investimento que são vocacionadas para uma intervenção local e de igualdade de oportunidades de cariz territorial no âmbito da reprogramação do Portugal 2020. Estamos a falar, designadamente, dos investimentos na área da educação, da saúde. Estamos também numa área que me é muito cara, de um também aqui interiorizando as recomendações da Comissão Técnica Independente, num significativo reforço dos meios destinados à proteção civil. Noto, aliás, que foram mobilizados para as zonas de baixa densidade, quer em avisos específicos, quer em programas diretamente destinados, como os relativos, como o programa Valorizar, cerca de 1.500 milhões de euros em 2017 e 2018, levando a uma intensidade acrescida de investimento nessas áreas. Estou certo que também aí o trabalho envolvendo na comissão competente todos os grupos parlamentares prosseguirá com solidez e sucesso. Obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado Costa Silva para continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em relação tanto à pergunta que lhe coloquei, não tem a ver com o Portugal 2030, digamos assim, ou com a nova estratégia do quadro financeiro plurianual, e de facto há um entendimento também positivo e um trabalho muito positivo sobre essa matéria. Estou a falar precisamente apenas da reprogramação dos fundos comunitários. E há uma questão que lhe queria colocar, tem a ver, que lhe coloquei, mas diretamente dizendo que estamos perante o Fundo de Coesão, através do POCUR, de 185 milhões de euros que vão ser afetos ao Metro de Lisboa. E a pergunta é se esses dinheiros não fazem falta ao interior, Sr. Ministro.
A palavra ao Sr. Ministro para responder, se faz favor. Como compreenderá, não sou o destinatário de perguntas concretas. Ainda tem um minuto. Faça favor, Sr. Ministro. Bom, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado... Sr. Deputado António Costa e Silva, não entendo dever pronunciar-me sobre o mérito de projetos concretos. Os fundos europeus visam reforçar a coesão, não me ouvirá questionar a relevância que julgo que é reconhecida da prossecução de investimentos no metropolitano de Lisboa. Não é esta a comissão adequada, não é este o ministro adequado para discutir projetos concretos. Aquilo que lhe reafirmo é que perguntou-me em que medida tenho acompanhado estes trabalhos de reprogramação e eu a isso devo dar uma resposta que é objetiva. Tenho acompanhado no sentido de reforço da coesão e do reforço do aumento nos últimos valores, não quero aqui fechar valores, de um processo que está a decorrer, em mais de 100 milhões de euros do investimento destinado às autarquias locais, sobretudo nas áreas da educação e da saúde, com uma preocupação global de reforço da coesão territorial. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não tem tempo para esta pergunta. Peço desculpa, só diz-me o Sr. Secretário de Estado que essa evolução, considerando os vários subprogramas, atinge já hoje um valor de cerca de 220 milhões de euros de reforço do investimento local. Obrigado, Sr. Ministro, por essa informação adicional. Portanto, nesta parte da audição do Sr. Deputado António Costa Silva, o Sr. Ministro já não tem tempo. O Sr. Deputado ainda tem 3 minutos e meio disponíveis. Portanto, eu irei dar 1 minuto ao Sr. Ministro para poder responder nesta parte, excepcionalmente devido à confusão que houve por causa dos tempos e da contagem dos tempos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito bem, de facto o cronómetro está confuso, mas, Sr. Ministro, eu coloco-lhe a questão é que ela tem efetivamente a ver com o Ministro que tutela as autarquias, porque aquilo que nós temos vindo a constatar é que os nossos autarcas portugueses de diferentes partidos políticos, até tomaram posição no Conselho da Região do Norte, tomaram posição num conjunto de organismos, nomeadamente através das comunidades intermunicipais e plataformas que são geridas pelas comunidades intermunicipais, e tomaram uma posição bastante crítica em relação a este processo. E estamos a falar de autarcas das regiões de convergência, autarcas das regiões do interior, e o Ministro que tutela essas áreas, penso que deve dar uma resposta a esses autarcas sobre essas preocupações. Nós estamos muito preocupados com este processo, porque efetivamente está a fazer mudança ou pode vir trazer mudanças muito significativas a todo o mapa político português, no sentido daquilo que são as configurações da lógica da aplicação dos fundos comunitários. E são vários autarcas, Sr. Ministro, e a matéria não se centra só no POCUR e nas verbas relacionadas com Lisboa. Os autarcas estão muito preocupados com o desvio de fundos, e são a expressão deles, e dizem que o Governo funciona como um Robin dos Bosques, Robin Hood, ao contrário, que está a retirar dinheiro das regiões mais pobres para dar às regiões mais ricas. No fundo, tirar dinheiro da convergência, da baixa densidade, do interior, para dar dinheiro às regiões mais ricas. E um exemplo concreto são verbas que estão a ser retiradas, nomeadamente os PO regionais, de uma forma indireta, quando algumas rúbricas, nomeadamente das escolas profissionalizantes, matéria que devia ser paga por Orçamento de Estado, mas também verbas com estágios profissionais, verbas relacionadas com investigação e desenvolvimento tecnológico, são aplicadas nos PO regionais, os Programas Operacionais Regionais. Significa isso que os Programas Operacionais Regionais vão ficar com menos verbas para aplicar, nomeadamente, em iniciativas da coesão. Sr. Ministro, alguns exemplos concretos. Áreas de reabilitação urbana, intervenções na reabilitação urbana. Há uma penalização daquilo que serão as intervenções municipais. De facto, as intervenções das escolas podem vir a ser beneficiadas nesta nova programação, mas matérias como o património natural, onde os municípios têm uma competência direta de intervenção,
essas matérias, os municípios estão a ficar muito preocupados, daí esta intervenção generalizada de muitos dos nossos autarcas sobre esta matéria. Para terminar mesmo, Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro é o Ministro dos autarcas, permita-me esta expressão, porque tem esta competência forte, este desvio de fundos está a trazer problemas muito significativos, quando eles também deveriam ser intervencionados ao nível do ciclo urbano da água e matérias em concreto que os municípios querem uma resposta em concreto por parte do Governo, porque está a ser adulterada aquilo que é a lógica da programação e está a ser adulterada também aquilo que foi uma programação pensada para um território nacional, perspectivando a convergência, porque aquilo que é o acordo de parceria entre Portugal com Bruxelas prevê que 93% dos fundos sejam aplicados nos territórios de baixa densidade. E esta destruição que está a acontecer agora vai inverter precisamente esse processo. E gostava da resposta do Sr. Ministro sobre estes assuntos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Presumo que já terminou, ainda tem 12 segundos, se porventura quiser utilizá-los. Penso que já terminou. Entretanto, dava a palavra ao Sr. Ministro para responder. 1 minuto, sim. Muito obrigado pela compreensão, Sr. Presidente. Tentarei ser muito direto, sem abusar deste minuto. É fundamental que os fundos europeus maximizem aquilo que é a capacidade de investimento das autarquias locais. Eu comecei por aí. As autarquias locais demonstraram em 2017 uma notável capacidade de mobilização de investimento. Tiveram um crescimento no seu investimento de cerca de 40%. Nos primeiros meses de 2018, mantém esta tendência com um crescimento de cerca de 18% nos 2 primeiros meses de 2018. E é necessário maximizar a utilização dos fundos. Estão a fazê-lo, aliás, apoiando o Estado, deve-se às autarquias locais, a participação na requalificação de cerca de 200 escolas, o apoio à reconstrução de centros de saúde ou até a intervenção em parceria com o Estado, por exemplo, no Hospital de Sintra. E, portanto, este papel decisivo das autarquias locais é reconhecido e valorizado pelo Governo. E, por isso, na reprogramação, não me verá aqui criticar nenhum projeto em concreto, nem em Lisboa, nem no Porto, nem na Guarda, nem em Freixo de Espada à Cinta ou em Faro. Mas aquilo que lhe quero afirmar é que iremos garantir o aumento dos recursos destinados à gestão local na reprogramação do Portugal 2020. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao